Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Matheus e esse é o Voz da Etihad. Nesse domingo foi marcado como o fim dos campeonatos internacionais, a Eurocopa e a Copa América. E hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre como saíram as seleções dos nossos craques e nossos craques respectivamente. Esse é o segundo vídeo de City pelo mundo. Vamos falar dos nossos grandes jogadores e das suas seleções. Tivemos grandes atuações dos nossos jogadores e também tivemos decepções. Vamos começar a falar um pouco sobre a decepção da Eurocopa, a gente pode dizer assim, pelo menos uma forte candidata à decepção, que para mim é a Croácia. A Croácia dos nossos jogadores Kovacic e Gvardiol. A Croácia que entrou no grupo da morte, dito por muitos, com Itália, Espanha e Albânia. E num grupo tão difícil, a gente esperava uma Croácia mais competitiva, principalmente vindo de uma semifinal de Copa do Mundo, de uma final da outra Copa anterior, 2018. Então eu esperava que a Croácia poderia surpreender, como eu trouxe no primeiro vídeo do canal. Porém, não foi bem assim que aconteceu. A Croácia perdeu o primeiro jogo para a Espanha por 3-0, tomou um baile espanhol. No segundo jogo, ela empatou com a Albânia. E logo depois, na última partida, a partida que decidiria quem passaria para as oitavas de final, a Croácia sai na frente, mas no finalzinho do jogo sofre o empate e com isso é eliminada da Eurocopa de maneira bem antecipada, né? A Croácia que para mim poderia surpreender chegando numa semifinal, quem sabe buscando até uma final, e não foi assim que aconteceu. Fez apenas 2 pontos e nem conseguiu classificar entre os melhores terceiros colocados. Sobre os nossos jogadores, a gente teve o Kovacic, que eu esperava mais, principalmente pela crescente que ele via no final de temporada pelo City. Foi um jogador que me decepcionou muito nessa Euro, um jogador que não conseguiu fazer aquele papel que ele costuma fazer, na questão de ser mais seguro, aquele jogador mais que consegue sair muito bem da marcação, que consegue aliviar um pouco o jogo, botar a bola no chão, dar mais tranquilidade para os atletas, mas foi um jogador que não conseguiu fazer muito bem esse papel pela seleção. E o Gvardiol, que também não fez uma boa Eurocopa, foi uma Euro muito ruim dos croatas e nossos jogadores não ficaram ilesos disso. E talvez a gente pode falar que foi a... não gosto do termo vexame, tá? Mas a seleção e os jogadores do City que mais surpreenderam negativamente foram os croatas, Gvardiol e Kovacic. Apesar de que a finalista Inglaterra também não empolgou muito, nossos jogadores também não, mas ainda vamos chegar lá. Agora, saindo de uma seleção que decepcionou, eu vou trazer para vocês uma seleção que me surpreendeu muito nessa Euro. A Suíça. A Suíça que fez um campeonato muito além do que acho que a maioria imaginava. No primeiro vídeo eu trouxe falando que a Suíça não teria vida fácil no grupo. Ela enfrentaria Alemanha, Escócia e Hungria. No primeiro vídeo que eu trouxe para vocês, eu trouxe que a Suíça teria um grupo difícil, talvez uma difícil missão no grupo, porque a Hungria vinha surpreendendo e a Escócia, além de não ser uma seleção tão forte, ainda tinha nomes interessantes ali no time e tudo. Porém, a Suíça chegou e já chegou com o pé na porta, ganhou de 3-1 da Hungria no primeiro jogo, empatou o segundo jogo com a Escócia e no terceiro jogo, no último jogo da fase de grupos, quase vence a Alemanha, quase fica com a primeira posição do grupo. Não ficou por muito pouco, a Alemanha empatou o jogo no finalzinho da partida, e destaque para a atuação gigante do nosso zagueiro Akanji.
Akanji fez uma atuação gigante, não apenas nesse jogo, mas na Euro completa. Foi um jogador que me surpreendeu muito. Essa mesma Suíça que nas oitavas de final enfrentou a Itália e passou com uma soberania impressionante para cima dos italianos. Foi um baile, uma coisa assim, talvez um pouco pela fragilidade italiana, só que eu prefiro acreditar que foi pelo bom time que a Suíça tem e pelo bom coletivo que eles jogaram nessa Euro. Passaram ganhando 2-0, sem sofrer muitos sustos, teve uma bola na trave, tudo que eles tomaram ali, mas foi alguns lances para muitos da Suíça. Então, mereceu passar, foi 2-0 com muita tranquilidade. Passando para as quartas de final, onde eu não acreditaria que a Suíça chegaria. E chegou e enfrentou uma das favoritas, né, Inglaterra. E por muito pouco não elimina a Inglaterra também. Foi um jogo bem truncado, com as duas seleções bem concentradas no meio de campo, muita disputa de bola, mas a Suíça jogando muito bem. Foi nesse momento que brilhou a estrela do atacante Embolo, que aos 75 minutos abriu o placar. E todo mundo já acreditava que a Suíça conseguiria classificação. Porém, 5 minutos depois, tomou um empate. E o jogo foi para prorrogação, não teve gols na prorrogação. E nos pênaltis, o Akanji, esse que eu trouxe, que fez uma Euro tão magnífica, infelizmente perde o pênalti. Com isso, a Suíça foi eliminada e não passou para a semifinal. Mas foi uma campanha muito boa, uma campanha bem respeitável e muito além do que muita gente imaginava que eles fariam nessa Euro. Principalmente do Akanji. Akanji jogou muita bola nessa Euro. Saindo da Suíça, nós vamos pular para a Inglaterra. A Inglaterra, que tem os nossos jogadores Phil Foden, John Stones e Kyle Walker. A Inglaterra chegou na final da Euro, só que não surpreendeu muito, tá? Foi um time que ficou muito aquém do que a gente estava esperando deles, principalmente pelo elenco que tinha. Talvez a gente possa falar que a Inglaterra conseguiu chegar à final pelo chaveamento, que favoreceu muito a equipe inglesa. A Inglaterra, que sofreu bastante no seu grupo, que tinham times médios, que poderiam sim incomodar a seleção inglesa, porém foi um futebol muito burocrático. E eu acho que, pelo que vinha sido apresentado antes, já com o treinador Southgate, a gente poderia esperar uma Inglaterra bem presa, bem cômoda em campo. Parecia que era uma montoeira de jogadores ali que não se conheciam, nunca tinham jogado juntos, e acabou fazendo essa campanha que ainda foi premiada chegando na final da Euro. Já que a gente falou, já que a Inglaterra foi tão maçante de assistir, eu acho que a palavra é essa para os jogos dos jogadores ingleses, os nossos jogadores também não surpreenderam muito. Phil Foden fez uma Eurocopa muito aquém, principalmente depois do protagonismo que trouxe consigo mesmo nessa temporada com o Manchester City. A gente esperava muito mais do Foden. Kyle Walker foi um reflexo da temporada dele pelo City, da última temporada. Foi um jogador com muito altos e baixos, que falhou muito na marcação, não me surpreendeu muito e, na verdade, me surpreendeu sim, mas negativamente. E John Stones, que não estava tão à vontade na seleção. Eu não vejo os jogadores do City tão à vontade na seleção, na verdade. Porque é uma seleção que joga tão amarrada, uma seleção bem que poderia entregar mais e não entregou. Acho que é isso que eu tenho falado da Inglaterra. Apesar de ter chegado na final, foi uma seleção que não me agradou muito, não. Agora, pulando para a campeã, a outra finalista, a Espanha. A Espanha que surpreendeu muita gente. Eu já esperava uma Espanha bem forte, principalmente coletivamente. É um time que vem jogando junto há bastante tempo. É um time que foi finalista das Olimpíadas 2016, 2020. As Olimpíadas 2020 contra o Brasil. Tinham vários jogadores
que já jogavam ali aquele time e que hoje jogam na seleção principal. É um time recheado de jogadores jovens, principalmente por Nico Williams e o Yamal, que jogaram muita bola, Dani Olmo, que também foi outro jogador que surpreendeu muito nessa Euro. Então uma seleção que encantou bastante, entrou no grupo da morte com Croácia, Itália e Albânia, saiu com 9 pontos, e depois nas oitavas enfrentou a Geórgia, que foi a surpresa dessa Euro. Foi um futebol muito vistoso pelo que a gente esperava da Geórgia, mas a Espanha não teve dó nenhuma, mas acertou 4-1 em cima da Geórgia, passando então para as quartas de final, o jogo que muita gente diz que era a final antecipada, e acabou que foi mesmo, né? Que a Espanha foi campeã. A Espanha conseguiu eliminar a Alemanha por 2-1, 1-1 no tempo normal e marcou um gol na prorrogação. Então foi um time que jogou muita bola, fez muito bem seu papel e ainda tirou a França na semifinal. E tirou a França com autoridade, tá? Foi um time que jogou muito bem. A Espanha foi um time que passou por cima dos seus adversários e fez o que talvez todo mundo esperasse dela quando começou a acompanhar o futebol que eles apresentaram na Euro. E na final enfrentou a Inglaterra. Foi um jogo mais duro do que eu esperava, mas tem toda aquela questão do nervosismo da final e tudo. Então foi uma seleção que foi soberana nessa Euro. E falando de soberano, a gente tem que falar do nosso Rodri. Tá cotado agora para ser o melhor jogador do mundo. Queira você ou não, concorde você ou não. É um dos jogadores que está lá cotado para ser o melhor jogador do mundo dessa temporada, para ganhar a bola de ouro. Fez uma Euro muito boa. Foi um jogador muito importante para o sistema da Espanha. É um pilar da seleção espanhola. E já vem demonstrando isso há muitos anos, né? Só que agora que o pessoal começou a enxergar o que esse jogador já fazia no City e há 3 anos, já vem fazendo há 3 anos no City. Uma pena que ele não pôde jogar mais por tanta força física que ele já fez essa temporada, né? É um jogador que não descansa hora nenhuma, não tem um substituto no time, isso é bem preocupante. Porém, fez uma ótima Euro, demonstrando o craque que ele é e sempre foi. Foi colocado como o melhor jogador da Euro, então não tem muito o que ser discutido nisso não. Agora outra seleção que decepcionou foi a Bélgica. A Bélgica que eu esperava muito mais deles, fez jogos muito amarrados, sofreu muito num grupo que era considerado fácil, passou em segundo do grupo, achei que eles sobrariam, não sobraram. Foi uma seleção muito amarrada, parecia que o coletivo não estava bem entrosado, que os jogadores não estavam sabendo conversar entre si em campo. E foi eliminada cedo, né, nas oitavas de final, foi eliminada pela França. Foi um jogo bem lá e cá, foi um joguinho amarrado também, a França passou jogando mal para danar também. Mas a Bélgica também não mereceu passar. O que a gente pode tirar de positivo é a atuação dos nossos jogadores. Né? O De Bruyne foi, com sobras, o melhor jogador belga da Euro. Mostrou o porquê que é o maestro do Manchester City, deixou o Lukaku na cara do gol várias vezes, o Carrasco várias vezes na cara do gol, só que infelizmente o time não acompanhou e não correspondeu, né? O Doku fez uma Euro ok, eu acho que era esperado dele, é um jogador que ainda tem muito a se desenvolver, é um jogador que vem fazendo bons jogos pelo City, e eu achei que fez bons jogos também nessa Euro. Apesar de que o restante da equipe não colaborou. Agora, uma seleção que prometeu tudo e não entregou isso tudo, porque entregou alguma coisinha assim, é a seleção de Portugal. É uma seleção que é recheada de ótimos jogadores, principalmente do Manchester City também, né? Bernardo Silva, Rúben Dias, também teve a convocação do Matheus Nunes, mas que quase não jogou, então eu vou só citar ele falando isso, tá? O xará que não fez jus ao nome dele. Tô brincando, gente. Gente que me acompanha de Portugal, sei que tem gente de Portugal que já me acompanha. Muito obrigado, tá? Pelo carinho. Mas a seleção não empolgou na Euro.
Eu acho que a seleção ficou muito presa em tentar dar o protagonismo para o Cristiano Ronaldo e acabou que ficou muito presa nisso e não conseguiu fazer com que a seleção sobressaísse e que os jogadores coletivamente pudessem entregar algo a mais. Falando dos nossos jogadores, Bernardo Silva fez uma pressão ok, não foi tudo aquilo que a gente esperava, né? Portugal passou bem no grupo, passou em primeiro, enfrentou nas oitavas de final a Eslovênia, passou nos pênaltis com muito sufoco, tá? É o jogo muito apertado. Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti, aliás, nos 90 minutos. Chorou, teve muita coisa, muitas emoções nessa partida. O Pepe foi salvo pelo Diego Costa, então foi, né? E foi eliminado nos pênaltis também para a França, em um jogo, sei lá, fraco tecnicamente, tá? Foi um jogo bem abaixo das duas seleções. Bernardo Silva, como eu disse, fez uma Euro ok. Rubem Dias foi bem na Euro, tá? Jogou bem, ajudou bastante o time defensivamente, salvou em vários momentos, mas não conseguiu sobressair também, até porque a seleção não foi bem, né? Então, quando o coletivo não vai bem no geral, a seleção acaba que não surpreende. E Matheus Nunes, já disse, quase não entrou nos jogos e foi o retrato, né, da sua temporada pelo City. E para finalizar a Euro, por fim, né, e não menos importante, temos a seleção da Holanda, ou Países Baixos, né, que eles preferem ser chamados, que outra seleção que eu esperava mais e foi mal na Euro, apesar de ter chegado na semifinal. Uma seleção que jogou muito mal, passou em terceiro no grupo, passaram um perrengue danado contra a Polônia, contra equipes muito frágeis tecnicamente e que fizeram futebol bem mal apresentado. Chegou na semi, justamente, eu acho que eu posso falar pelo que foi apresentado, igual a Inglaterra, muito pelo chaveamento. Passou em terceiro lugar no grupo, pelos melhores terceiros. Enfrentou a fraquíssima Romênia nas oitavas, ganhou de 3-0. E passou num sufoco danado contra a Turquia. Foi um jogo bem disputado, foi 2-1, foi um jogo bem assim, eu esperava mais. O ponto positivo foi o Ake. Ele sim fez uma ótima Euro, fez uma Euro segura, um jogador que mostrou muita qualidade de passe, é o que ele já mostra no City, muito seguro defensivamente, que sobrepõe os jogadores, né? Um jogador muito completo, eu gosto muito dele, principalmente o passe dele que quebra muitas linhas, então foi algo que me deixou feliz com essa fraca aparição da Holanda. E por fim, agora e não menos importante, tivemos a Argentina, que foi campeã da Copa América, não apresentou um bom futebol também, como todas as seleções da Copa América, fez um futebol muito pobre do nosso continente, infelizmente. Mas a Argentina apresentou e fez o que era esperado dela, foi campeã da Copa América com sobras. Com sobras não, que afinal passou um sufoco danado. Apesar de ter sido campeão, o Julián Álvares até fez uns golzinhos ali e aqui, mas fez uma Copa América ok. Foi um jogador que foi substituído, se não em todos, quase todos os jogos, e não conseguiu surpreender muito, mas fez uma Copa América ok. E a gente pode citar o Savinho, que está chegando agora, que junto com o Brasil decepcionou. Fez um bom jogo contra a Costa Rica, entrou no segundo tempo e tudo, mas não passou muito disso. Foi um retrato do que foi a seleção brasileira nessa Copa América, né? Senhores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com quem gosta do City. Quem não gosta do City também compartilha para todo mundo. E é isso. Um grande abraço e até breve.